outra coisa que foi um boom em todo o mercado, né, em 2025, e que 2026 vai chegar com o pé na porta, que é a tal da IA, né, da inteligência artificial. Total. Em 2025 a gente construiu um setor de tecnologia interno para poder criar automação. A gente vende hoje adoidado com IA, a gente ensina os nossos alunos a construírem agentes de IA para poder aplicar, por exemplo, na pré-venda, né, para substituir o pré-vendedor lá que faz a qualificação do cliente. Até o atendente de balcão que vende produto tabelado, você já pode fazer isso. Mas eu acho que a IA, cara, é um ponto que é legal a gente trazer, é que ele tem que se tornar nas empresas de comunicação visual um recurso horizontal. Todo mundo tem que estar usando. A galera começou a cair uma ficha de que, tipo assim, cara, eu preciso estudar. Eu preciso saber o que fazer com essa empresa. Chegou de ter aquele negócio, tipo assim, cara, é um negócio ruim, é um negócio difícil, ou é bom demais que eu não preciso estudar. Então, quem tá muito bem, tá lapidando mais ainda o negócio para ganhar mais mercado, tá? E o que é lapidar, né? Lapidar, no caso, é estudar. A gente vê esses dois tipos de empresário, né? O empresário tradicional, que é o cara que ainda se vislumbra com máquina, com galpão, com funcionário, com estrutura. Mas tem uma galera nova entrando agora, que é uma nova geração da impressão mesmo, que é a turma que tem a visão empreendedora, que é mais eficiência, menos custo, menos dor de cabeça, que é mais dinheiro, segurança. pô. E na grande maioria das vezes, quem tá melhor qualificado dentro do Google não é necessariamente quem tem mais tempo de empresa. É quem, na verdade, na grande maioria das vezes, é justamente o contrário. A gente tem melhor ranqueado, né, que a gente fala, melhor qualificado dentro do Google. Empresas novas, recentes, pequenas. Fala, incansável! Seja muito bem-vindo e bem-vinda à terceira temporada do AfaCast, o podcast que existe para você que trabalha com impressão digital, comunicação visual, gráfica offset, gráfica rápida, gráfica digital, sublimação, envelopamento, malharia, estamparia, você que trabalha com brindes, enfim, se você tem tinta na veia, né, cara? A gente brinca que o que nos une aqui no AfaCast é a tinta na veia. Então, se você tem tinta na veia, precisa resolver problema de mão de obra, precisa entender como aumentar o faturamento, vender mais mesmo, vender mais, conseguir manter a margem para sobrar mais dinheiro no caixa, porque só vender não resolve o problema, mas venda cura tudo, né, cara? A gente acredita nisso também, só que só vender sem margem, lascou. Então a gente gosta também de trazer isso dentro do AfaCast. E nesse episódio, terceira temporada, eu estou aqui com o meu sócio querido Henrique Silva. Henrique... Episódio 55, né? Caramba. Força de episódio. Primeira temporada, iniciamos ali com a minha esposa, com a Carla, a gente fez os primeiros episódios, os primeiros 3 episódios a gente... Eu tenho até que regravar, porque aquele episódio foi quando? 2021? Foi 2021, acho. Então, velho, se de 2021 para 2025, para agora 26, eu ainda nem contei o que mudou de lá para cá, tem 4 anos de história para contar o que mudou, né, velho? A gente pode falar sobre isso nesse episódio também, cara. Porque o que mudou para mim, mudou pro mercado, já que eu respiro comunicação visual todo santo dia nesses últimos 4 anos. Mas, Henrique, qual é o tema do nosso episódio de hoje? Fala para mim, cara. Hoje nós vamos falar sobre, primeiramente, prazer estar aqui novamente, né? Hoje nós vamos falar sobre, principalmente, cara, o que mudou no mercado ali em 2025, né? O que a gente já viu de transição em 2025, mas, sobretudo, o que vai mudar de vez em 2026, o que a gente pode esperar, de fato, pro mercado de impressão nesse ano que está começando agora, pelo menos no momento que nós estamos gravando, né? Não sei quando você está assistindo, mas no momento que nós estamos gravando, o mercado está num período de mudança, né? Num período de transição muito grande. E o que a gente pode esperar para esse ano de 2026 dentro do mercado de impressão? Seja gráfica, sublimação, comunicação visual, independente do nicho de mercado que você está, independente do modelo de negócio, o mercado vai mudar. Exato. E, Henrique, o que é a primeira coisa para a gente falar? Eu acredito que... O que a gente viu dar certo em 2025? Quais foram os caminhos que deram certo? Então, começamos, sim, pelo crescimento da impressão 3D, só que longe de ser o que a gente esperava, né? Na verdade, a gente imaginou que impressão 3D ia ganhar ia ter um volume muito maior de demanda, de solicitação. A gente vê que hoje a impressão 3D em si, ela está muito mais na linha da saúde, está muito mais na linha de engenharia, né? Com peças especiais, projetos especiais, na linha mecânica, na linha também... Dentro da comunicação visual, a parte de letra caixa hoje é muito feito. Displays, a gente vê bastante display. Inclusive tem um aluno nosso da Glass Point, eles são de São Paulo. E quando eu fui visitá-los, eles são principalmente especializados em fazer material de acrílico para delivery, né? Empresa de delivery, tipo Outback, McDonald's, é o principal cliente deles, McDonald's, Bob's, Girafas, Subway, enfim. E eles fazem muita plaquinha de acrílico. E aí quando eu cheguei lá, eu vi, cara, vocês estão fazendo tanta
peça aqui, tipo, pô, pegando uma chapa de acrílico, colocando lá para cortar um monte de tirinha. Falei, cara, por que tu já não faz? Porque eles colocam a base, aí coloca a profundidade, coloca mais uma peça por cima, fazendo montagem, colagem, esperando colar. Falei, cara, impressora 3D, modela o display final, como ele tem que ficar, e para de colar acrílico. Vai ter que trabalhar com filamento, manda para teste, funcionou, mete marcha com essa 3D. E eles compraram, inclusive, nos últimos meses, aí, uma primeira 3D para começar a substituir esse processo do acrílico. Mas, longe de ser... A gente tem outro caso também, né? Da Santo Neon. Santo Neon, o pessoal do Neon LED, né? Forte na impressão 3D. O próprio pessoal da Cola tem lá, acho que 2 ou 3 impressoras agora também. Da Santo Neon é um case muito massa, porque é uma empresa focada 100% em Neon LED, ela já nasceu nichada, né? Trabalham só com Neon e em vez de eles fazerem com fundo de acrílico e aí colocando o Neon por cima, 90% dos letreiros neon que eles fazem é com a estrutura de letra caixa da impressão 3D e colocam o neon por dentro para dar o acabamento. Então, tipo, eles fazem aquela cavinha que a gente faz, tendo que ser um acrílico grosso para daí fazer a cava e daí colar o neon LED. Eles fazem isso na 3D, fica rígido a peça e não precisa ter aquela chapa gigante por trás. E aí até é bom porque esconde a fiação. Mas é uma aplicação bem específica. É longe do que se esperava, né? Que quando surgiu a impressão 3D, todo mundo achou que ia substituir quase todo tipo de comunicação visual, né? Pela velocidade, pela praticidade. Na verdade, a velocidade acabou que é o próprio calcanhar de Aquiles, né? Tu vê que hoje, por exemplo, a Arte Nobre Letras, que é uma empresa gigantesca de letra caixa, eles não apostaram tanto nisso. Eles apostaram mais em máquina solda laser para letra caixa, para substituir o estanho, do que necessariamente colocaram 3D. Não que eles não façam letras com 3D, mas eles preferiram uma substituição no processo que é manual para evitar ou para reduzir a parte de... Não é nem manutenção, a parte de acabamento das letras caixa. Então, assim, impressão 3D foi uma das coisas que realmente acho que a gente imaginava que ia dar um boom e não deu. Lógico, a gente tem empresas aí que estão crescendo, vendendo bastante máquina, mas longe de ser uma nova tendência de impressão. De mudar o mercado, né? De mudar o mercado. Não. Eu acho que o que mudou dentro do mercado em 2025, que a gente viu acontecendo, é que a gente teve que se reinventar com relação à verba. Por quê? Cada ano que passa, a gente tem a empresa lá que ela tem uma verba de marketing. Essa verba de marketing ela começa a ser dividida em vários setores. Então você não pode mais usar aquela verba de marketing só para publicidade e propaganda, que daí nós vamos fazer criar a campanha e aí vai executar com uma empresa de comunicação visual gráfica. Não, hoje isso daí vai para influencers, vai para parceiros, afiliados, para UGCs, que são uma outra linha de produção de conteúdo. Plataforma de anúncios, né? Plataforma de anúncio, tráfego pago. Então a verba de marketing ela se diluiu. Então a gente teve que realmente se reinventar com relação ao uso da verba que veio para a mídia offline. Que tem essa diferença, né? Da mídia online e da mídia offline, né? Então, quando eu faço um banner, existe o banner físico de lona, existe o banner que é postado lá nas mídias sociais e recebe um tráfego pago para gerar demanda para as empresas. Mas, que mais que nós temos, Henrique? Tem a impressão 3D que teve esse boom. Uma outra coisa que foi um boom em todo o mercado, né, em 2025, que 2026 vai chegar com o pé na porta, que é a tal da IA, né, da inteligência artificial. Total. Esse, eu acredito que até é uma das coisas que, inclusive, a impressão 3D não cresceu tanto quanto podia crescer, porque a IA entrou com tudo já e todo mundo teve que mudar rápido o modelo de negócio, sabe? E o mercado de impressão, ele foi... 2025 ainda não mudou tanto, né? Na prática. Pois é, cara. Eu tinha até complementar isso. Assim, a galera não tá sabendo nem como usar o GPT ainda. Usa para fazer que é o básico, legenda, né? De postagem. Que usa ainda o básico do básico. A gente fez o evento agora, pedimos, tinha 200 empresas, pedimos para levantar a mão. Quem aqui tem o GPT Plus, que é o GPT pago? Cara, sei lá, 15% da galera tinha, de fato, o GPT pago. Cerca de 80%, 90% tem conta no GPT, mas não sabe nem, tipo assim, cara, mas por que eu vou pagar 120, 150 reais por mês? Não vê valor, né? Não vê valor, não sabe ainda utilizar. Então, de fato, tá longe de ser o que é em outros mercados. Tipo, para nós, cara, pelo amor de Deus, a gente já deita e rola com inteligência artificial. Em 2025, a gente construiu um setor de tecnologia interno para poder criar automação. A gente vende hoje adoidado com IA. A gente ensina os nossos alunos a construírem agentes de IA para poder aplicar, por exemplo, na pré-venda, né? Para substituir o pré-vendedor lá que faz a qualificação do cliente. Até o atendente de balcão que vende produto tabelado, você já pode fazer isso. Já tem agentes prontos, mas já tem cursos ridiculamente baratos para você poder montar o teu próprio agente. Mas eu acho que a IA, cara, é um ponto que é legal a gente trazer, é que ele tem que se tornar nas empresas de comunicação visual um recurso horizontal. Todo mundo tem que estar usando.
né? Você tem que ter o teu financeiro fazendo cálculo de juros, negociação, análise de fluxo de caixa com o próprio ChatGPT. Você tem que ter o seu setor de design, setor de projetos, setor de prova ilustrativa, de mockups. Isso tem que estar plugado não só com o ChatGPT, tem que estar com Nano Banana, que é o tal do Gemini, né? Que é a IA do Google, Gemini. Você tem que estar o FreePic, que a gente tem usado aqui também, porque substitui demais, assim, ó. E quem é da comunicação visual, velho, assim, ó, eu sou usuário do FreePic desde sempre. E acha que é só vetor ainda, né? Cara, FreePic hoje é uma máquina brutal, tanto de produção de conteúdo e mockups audiovisual, quanto também de criação de avatar para você poder... Pô, você pode ter hoje uma pessoa demonstrando uma placa sua feita 100% com IA, entende? E postar esse tipo de conteúdo. Você pode ter um perfil só de uma pessoa que é uma influencer de IA, que ela consegue apresentar produto. Então tem muita coisa para evoluir, mas no setor de projeto... eu preciso contratar um projetista 3D, cara. Pô, daí tinha lá o Flávio Santos que fazia curso de 3D. Você acha que ele tá vendendo curso de 3D? Não tá, pô. Tá vendendo curso de uso de IA para 3D. Por quê? Porque hoje o cara que sabia fazer um 3D, ele tem que ser mais um operador de IA do que necessariamente um projetista do SketchUp ou qualquer ferramenta de 3D em si. A gente tem o Hassan, né, que é aluno nosso lá em Cristalina, que no grupo de alunos lá, ele até compartilhou com o pessoal, né, o prompt que ele estava utilizando. Né? E é muito doido, né, porque ele, dono da empresa, ainda faz alguns atendimentos, principalmente de clientes maiores, né, que chegam ali para ele. E ele mesmo não precisa passar por um projetista, entrar numa fila de produção. Ele mesmo foi lá, jogou na IA certa, prompt certo, montou a prova Pegou visual. A foto da fachada do cara, pegou a logo, pegou uma foto de uma referência de uma fachada que o cliente gostou. Ó, capricha e faz um modelo para mim aí de dia, de noite. E em aí, 5 minutos. Em 5 minutos. Ele comentou que fechou um trampo, o quê? Uns 20 mil, né? 22 mil. Cara, é muito louco. Então a IA, sim, ela tem que ser um recurso horizontal. O teu setor de produção, de fato, a produção operacional executiva vai usar pouquíssimo IA, tá? Agora, assim, o teu PCP, o pessoal que cuida e planeja tua produção. Controle de estoque. Cara, se eu dou entrada e saída numa conversa, eu abro uma conversa no ChatGPT e começo a entrar e sair, ó, aqui tá tudo que eu tenho de material em estoque, tá? O marco zero é esse. A partir de hoje, final do dia, eu vou te falar tudo que nós incluímos e tudo que nós tiramos do estoque. O que tirou o PCP baixa, ou o teu almoxarifado baixa, alguém que cuida disso, depende do tamanho da empresa, né? E o pessoal do compras lança o que entrou. Velho, se você tiver isso, a cada 15 dias, 30 dias, você pode pedir um relatório. Cara, o que eu tenho em estoque ainda que eu não deveria ter? O que eu tenho em estoque que eu poderia estar tendo um estoque mínimo menor porque eu estou com uma vazão menor proporcional? Pô, depois de 3 meses de uso, a inteligência que tu tem. Então é um recurso horizontal. Em mais estoque para pagar mais barato, né? Exatamente. E estocar mesmo que eu tenho muita vazão na produção ali. E aí, outra coisa, como recurso horizontal, comercial. Nossa, aí tem que deitar e rolar. Aí o comercial, velho, a gente tem script de negociação, quebra de objeção, construção de proposta, você ter análise hoje... de relatórios. Análise de relatório. Você tem a questão no comercial. Pô, vai montar orçamento, o cliente ligou para ti e fala assim, cara, eu sou uma farmácia e quero um adesivo para minha vitrine. Cara, teu vendedor hoje, ele quebra a cabeça, o vendedor de comunicação visual, de gráfica, ele quebra a cabeça ali para vender o que o cliente está pedindo. Sendo que ele poderia vender, cara, mais 5, 6, 7 produtos que o cliente já compra de outras empresas. Ah, mas a gente não produz aqui. Pois é, mas, cara, isso é o que a gente acredita que vai ser a nova onda de 2026. Né? Já vamos falar sobre isso. Mas, de fato, a IA no comercial vai, inclusive, ser a babá para que o seu vendedor, que não é tão experiente no mercado, possa se tornar um especialista. Né? Porque, cara, se eu sei como é fabricado um banner... Por que o processo desse banner, com tempo, com matéria-prima, com insumo, com setores que vai passar, por que tudo isso não está num agente de IA, por exemplo, como a gente acabou construindo para o comercial, que é o decupador de produto, né? Então, a IA no comercial, cara, tem muitas frentes. No marketing da tua própria empresa, para escopar criativo, escopar conteúdo, escopar, literalmente, cara, carrosséis, né? A gente... Tem uma outra IA aqui que faz carrossel. Quanto tempo demora para fazer um carrossel naquela IA? Uma IA com layout ou sem layout? Não, aquela que tem uns layoutzinhos assim, tipo, tu coloca a imagenzinha. Sabe aquela que daí tem a imagem que referencia o texto, que sai 8, 10 páginas do carrossel? Cara, vai levar uns 20 minutos. Então tu imagina, vamos falar mal aí, um cara intermediário, mediano aí, 40 minutos para fazer um carrossel. Aí tu fala assim, pô, Judá, mas eu
tem uma agência que faz isso. Cara, a tua agência tá usando IA. Entendeu? E não tem o teu DNA, não conhece o negócio como você conhece, não sabe que tipo de produto que você imprime, não sabe qual é o produto que os teus clientes compram, não sabe nem quem são os teus clientes, então por que você está deixando isso fora? Então eu vejo que isso em 2025 apareceu para outros mercados. A galera abraçou. Cresceu muito rápido, né? Mas na comunicação visual, na gráfica, no mercado de impressão digital, ele está a passos curtíssimos. E 2026 isso vai acelerar, até porque a gente vai botar uma pressão do caramba como instituição de ensino para que isso se torne verdade, né? Eu lembro do boom que foi quando o GPT liberou a criação de imagem um pouquinho mais realista, que o pessoal começou a fazer as fotos de perfil, avatar, ilustração. Sim. E em coisa de 2 meses, o FreePic já estava criando ultra detalhado e agora o Nano Banana criando ainda mais detalhado. Com várias variações, né, cara? Os vídeos, né? Vídeos de IA que, pô, querendo ou não, a gente tem um mar de infinidades de, por exemplo, se o Hassan tá conseguindo mostrar uma imagem da fachada e tá vendendo com isso, imagina com um vídeo. Imagina entrando na empresa. E na verdade, hoje já tem isso, né? É só a galera não sabe pegar o vídeo, por exemplo, a foto, né? Tem que gerar o prompt lá no ChatGPT. Desse prompt, você tem que ir para um Nano Banana para daí gerar a imagem do jeito que tu quer, com referências, né? Mandando, inclusive, o texto e as referências. Vai gerar uma imagem. Essa imagem, tu gera o vídeo. Pronto, daí você manda. O que antigamente a gente precisava esperar criar no SketchUp, renderizar e daí, a partir disso, daí criar um videozinho e soltar para o cliente ver como ia ficar. Hoje, se você faz desse jeito contra um cara que usa IA, você está pedindo 3 a 5 dias úteis para mandar um projeto, o cara mandou em 15, 20 minutos. Não faz sentido nenhum. Então, isso que tá difícil para a galera cair a ficha. Pô, eu tô aqui montando um orçamento, precisava mandar uma proposta comercial com 3, 4 opções de material e mais 5 itens que o cliente nem cotou, mas que eu sei que eu produzo ou que eu sei quem vende para eu poder revender. Cara, isso tudo você vai automatizar com IA. A gente não tem alguém... Não tem mão de obra qualificada hoje, por exemplo, para fazer planejamento e controle da produção. Numa conversa de chat GPT, se você imputar lá na base de conhecimento dela os produtos que você trabalha, o tempo médio de fabricação de cada um, o tempo médio que fica em cada setor. Quando você for montar um cronograma, você vai falar, ó, segue aqui minha ordem de serviço, isso daqui foi o que eu vendi, tem essas 5 ordens de serviço para você montar um cronograma para minha produção. Pronto, tu vai ter um cronograma, tu fala, não, agora eu preciso que o cronograma venha assim, assado e cozido. Você pode configurar o agente de IA para ele te devolver numa agenda semanal, por exemplo, e diária separada por setor. Então, tu não precisa ter um especialista em comunicação visual. A base principal de conhecimento da IA, ela está na cabeça dos donos. Então, sim, inteligência artificial, como você trouxe, é algo que apareceu, foi uma novidade que a gente não esperava em 2025, mas o mercado de impressão digital vai ver isso de verdade a partir de 2026. Vai. O Vinícius, até um outro aluno nosso da M2 lá, ele mostrou para mim, numa conversa que eu tive com ele, como que tá o processo de contratação e alocação dele. Uhum. Porque hoje ele faz lá o teste de perfil comportamental do funcionário e ele tem uma IA que ele alimenta, ele mesmo desenvolveu, que é simples de mexer, né? Uhum. Ele mesmo desenvolveu, ele mesmo alimentou e a partir daí ele já sabe exatamente em que cargo ele pode ou não alocar um novo funcionário que está no processo de contratação. Porque se a pessoa não bate com o perfil, a IA já fala, ó, não coloca esse cara na produção, porque não vai dar match. Não coloca esse cara no comercial, porque ele não tem perfil comercial. Exato. Ó, esse cara que se candidatou pro comercial tem perfil financeiro. E isso a gente vai ver muito ainda no que vem também. As próprias grandes empresas de RH já fazem isso com IA, né? Só que é outra tendência de mercado que não chegou no mercado de impressão ainda, mas que vai chegar para 2026. Até currículo, né? Às vezes você tá lá com 20, 30 currículos, você não vai ler aquilo tudo. Cara, fala qual é o perfil da pessoa que você está procurando, manda todos os currículos lá e pede para ele fazer uma análise e te trazer os insights. E quando você não sabe o que perguntar para a IA, tu pode inclusive perguntar para ela o que tu precisa perguntar que tu não sabe. E tu pode perguntar para ela o que eu não sei te perguntar que você deveria me responder para a gente poder ter o melhor resultado dessa ação que a gente vai fazer. Então, sim, IA, impressão 3D. Eu vejo, Henrique, que 2025 foi um ano marcado pela educação também, tá? A gente teve aí, pra você ter uma ideia, eu comecei a produzir conteúdo em 2019, né? Em 2019 tinha o Danilo do canal da CM, tá? O Chap na época ainda, ele produzia só conteúdo arranjando treta com os fornecedores, assim, sabe? Eu lembro que minha mulher ficou doida quando a gente ia chamar ele para palestrar num evento nosso, e daí a gente entrou no canal do YouTube dele lá em 2019. Cara, era só vídeo, tipo, processo recebendo de máquina e não sei o quê, um monte de treta assim, sabe? Mas hoje ele produz uma porrada de conteúdo, eu acho que tem relevância não na gestão, mas sim na parte de saber produzir, saber fabricar.
é a linha que ele vai ali, né? Ele é influenciador disso. A gente teve Thiago da Arte Final, né? Teve uma galera que começou a produzir conteúdo em 2025 numa intensidade brutal. Então, de 2019 para cá, vários outros influenciadores começaram a aparecer. Isso eu vejo que é a difusão do conhecimento. Tem pelo menos uns 10 grandes influenciadores hoje, assim, cara, né, acho mercado, que hoje tem, velho. do mercado, né? Tem uma galera aí. A gente tem o Marcelo do Gráfica Rápida. Quem mais? Enfim, tem a Paola, do CV Unida. Tem o próprio Rafael da Road Print lá, começou a gerar conteúdo do jeito dele. O pessoal do grupo dele lá, o Kleber, o Flávio Nilson, Santos, o Nilson Tsuji. Nilson Tsuji já é mais antiguinho. O Nilson Tsuji ele surgiu logo depois do 2020 ou 2021. Ele surgiu forte assim na pandemia, pelo menos que eu fiquei sabendo que conheci ele, né? Então, dentro de 2025, eu acho que uma coisa que mudou muito foi a parte educacional. A galera começou a cair uma ficha de que, tipo assim, cara, eu preciso estudar. Eu preciso saber o que fazer com essa empresa. Chegou de ter aquele negócio, tipo assim, cara, é um negócio ruim, é um negócio difícil, ou é bom demais que eu não preciso estudar. Então, quem tá muito bem, tá lapidando mais ainda o negócio para ganhar mais mercado, tá? E o que é lapidar, né? Lapidar, no caso, é estudar. Pô, eu tô tendo uma margem de lucro aqui de 15%. Caramba, tem gente que faz 20%. Como é que eu aumento 5 pontos de margem? Se eu vendo 100 mil, em vez de sobrar 15, vai sobrar 20 mil. Perfeito? Tem a galera que, tipo, literalmente foi atrás de tendências de mercado e viu que, na verdade, a própria feira não trouxe grandes tendências, por exemplo, em 2025. Mas você viu o quê? Uma porrada de pessoas diferentes. Antigamente, o fórum da feira era pequenininho para, sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas. Hoje teve 4 ou 5, em 2025 teve 4 ou 5 fóruns dentro da feira Future Print. Ou seja, vários canais de comunicação diferentes para públicos diferentes. Uma galera falando com quem é mais quer aprender a fabricar fachada, teve outro que era só de gestão, teve outro que era só de sublimação e produção de sublimação. Então, a educação é um divisor de águas de 2025 que em 2026 vai ficar muito mais pesado, principalmente por conta da nova leva de empresários de comunicação visual e gráfica que virão em 2026, que isso eu acredito que vai mexer bastante o nosso mercado. Fizemos um estudo, Henrique, deu 33 mil empresas formalizadas, CNPJs, de comunicação visual e gráfica. Quando a gente amplia um pouco mais isso, né, a gente consegue chegar aí com sublimação, malharia, daí você pode chegar perto dos 100, 120 mil empresas. Então, tu imagina que ano que vem a gente vai ter um crescimento aí de pelo menos 3% de fato em volume de empresas. Nós estamos falando de 120 mil, seria mais ou menos umas 4 a 5 mil empresas novas. E eu acredito que essas empresas novas, elas vão entrar com uma visão diferente. De verdade mesmo, assim, a galera que já vai saber gestão ou vai saber que tem que estudar gestão da base, não é um monte de aventureiro. Vai ter os aventureiros, sempre vai ter no mercado. Eu acho que muita gente deu certo sendo aventureiro, mas daí, tipo, tem aquele orgulho, né? Tipo, caramba, eu quebrei e daí agora eu dei certo, né? Vai ter a galera que simplesmente, que hoje já tem, que não precisou quebrar para dar certo. Ela pôde entrar aprendendo com o erro dos outros. Então, educação eu acredito sim que é um divisor de águas de 2025 para 2026 também. Não, cara, uma outra coisa que a gente vê muito também é o pessoal que... Acho que todo mundo tem na cidade, assim, alguém que viu que abriu empresa e cresceu rápido. Cresceu mais rápido do que aquela empresa que está há 20 anos no mercado, né? Cara, a gente fez um estudo com alguns dos nossos alunos, né? Numa base, principalmente os alunos dos cursos gratuitos, que daí a gente tem um volume muito grande, assim, de dados, de informação. E eu lembro que, assim, uma média de 20 a 25 mil empresas cadastradas que nós tivemos ali nos cursos, que nós fizemos essa análise... Muitos deles tinham empresas há 5, 10, 15 anos e faturavam 50, 60, 70 mil. Menos de 100 mil por mês. Menos de 100 mil por mês. Enquanto a gente vê, tipo, o pessoal faturando 100 mil por mês agora, no mesmo ano que abre, ou no máximo um ano depois, né, 2, 3 anos depois. A gente tem o caso do Gerson, que, cara, ele tem 17 anos de mercado. 14 anos de empresa. Em 13 anos, cara, ele tava faturando 60 mil reais por mês. Ele tá batendo 190, 210 em um ano, entendendo o novo jogo da comunicação visual, o novo jogo do mercado de impressão. Acho que isso que vai mudar em 2026, sabe? A gente vai ter essa curva exponencial, porque você vai ter empresas com menos pessoas. Você vai ter empresas com talvez 0 máquinas. Talvez empresas que a galera não vai querer ter parque gráfico, né? Porque, cara, às vezes a máquina ali
Para mim foi, né? Posso falar para mim foi, para o meu pai foi, para a maioria dos empresários que eu conheço que né, ficaram em maus lençóis, e a grande maioria das pessoas que me procuram não são porque estão tudo bem, né? Geralmente tá lascado. Mas é uma galera que... Igual médico, né? Tá muito com muito maquinário, muito endividado também, mas com ociosidade e tentando montar um modelo de negócio que vende só o que fabrica e roda naquela máquina. Sendo que a riqueza do nosso mercado é que quando o cliente entra na nossa empresa, na gráfica ou na empresa de comunicação visual, ele pode comprar de você absolutamente 5 a 7 vezes mais do que aquilo que você ia vender, do que aquilo que ele ia comprar de você, que é o que ele sabe que precisa e que ele acha que é a única coisa que você produz. Então você chega lá, teve um cliente nosso lá, ele chegou para comprar, empresa especializada em flexografia, fazendo rótulos, etiquetas e etc. O cliente falou, cara, você sabe quem faz sacola? O mesmo cliente que faz o rótulo para os produtos queria sacola para a gente colocar o produto dentro. Ele falou, não, eu faço. Como assim? Não, eu faço que tipo de sacola? Daí mostrou a sacola, ele foi atrás de um fornecedor, rodou, gastou. Ele trouxe para mim, Judá, eu gastei 23 mil reais, paguei o imposto e tal, sobrou 6 mil e pouquinho limpo para mim dessa revenda do produto. Mas eu tenho o cliente na mão. Cara, e às vezes para você ter 6 mil, vamos falar 6 mil reais, limpo no seu bolso, literalmente no caixa da empresa, tu tem que vender quanto de comunicação visual de produto próprio? Tu tem que vender, sei lá, 15 a 20 mil reais, vamos falar, um lucro de 20%, tem que vender 12 mil. Entendeu? Tem que vender, produzir, entregar e receber os 12 mil. Para você poder... Né? Hã? E ter gente, né? E ter batido a meta de ponto, além do ponto de equilíbrio. Senão você vende 12 mil e o que era para ser 20% de lucro nem é, porque na verdade você não atingiu o teu ponto ali que paga as contas e dali para frente você começa a ter lucro. Então, cara, de fato, educação mudou o jogo. Essa questão que a gente está falando agora É que você levantou essa bola legal, né? Dessas empresas que estão vendo um novo jogo no mercado, né? Que estão entendendo uma nova dinâmica. E isso fica claro pra gente quando a gente pega alguns dos maiores parques gráficos do Brasil. Eles estão cada vez mais falando menos com o cliente final. E é muito louco, né, cara? Porque mesmo que queira atender o cliente final, eles estão abrindo um jogo muito mais forte para vender para quem já tem gráfica. Ou seja, aonde que já tem demanda? Cara, nesse monte de empresa, né? Nessas 100 mil empresas gráficas que tem no Brasil inteiro. Então, por que não ser uma empresa especializada em indústria de verdade e não ficar lutando entre prestador de serviço e indústria? Que eu acho que essa é a nossa grande briga, né, no mercado. Eu tenho o serviço de instalação, é um serviço. Eu tenho que ter mão de obra de serviço, tem que ser uma mão de obra especializada, tem que ter carro, tem que ter estrutura, tem que ter espaço físico. Se eu não tenho essa prestação de serviço, eu sou só indústria, já muda o jogo. Se eu tenho atendimento balcão para prestar microserviços, eu vou ter que ter um time e um ponto comercial pagando metro quadrado 5 vezes mais caro, 10 vezes mais caro do que um galpão afastado para ser uma indústria. Então, essas grandes empresas, realmente essas grandes gráficas, a gente pode citar, cara, Printi, né, que nós tivemos esse acesso, a Zap Gráfica também, a M2, a M2 Visual, que é de... É do Rio, né? É do Rio, né? Não sei qual cidade do Rio, não sei se é Rio, mas... Cara, a M2 foi uma empresa também que meteu o pé na porta pesado na questão de PDV, de ponto de venda. Eles fecharam parceria com uma empresa chinesa que faz os displays PDV lá. E, cara, é tão bizarro que, tipo assim, eles ganham realmente um dropshipping para vender para nós, pra gente ter margem para vender para frente ainda, entendeu? Então é um negócio assim, mas eu não sei fazer PDV para supermercado. Tu atende supermercado com adesivo? Com plaquinha de PVC? Com, sei lá, velho, como é que chama aqueles negócios no chão? Capacho, que é tapete? Qualquer coisa que tu faz ali já para algum supermercado, então vai vender PDV para ele também, sabe? Teu cliente tem um produto que ele precisa ser exposto, por que não vender PDV? Você pega a Zap Gráfica, uniforme, cara. Uniforme, cara, você não precisa mais procurar uma empresa especializada em uniforme. Tem a Zap Gráfica lá que está fazendo uniforme. E, gente, a gente não ganha absolutamente nada aqui da Zap Gráfica por conta disso. Na verdade, eu estou falando porque é uma realidade. A Printi entrou, e isso é o crescimento, principalmente da impressão sob demanda, impressão por demanda. Então, deixa de ser aquele momento de negócio, aquele estilo de empresa que tenha uma porrada de máquina para atender tiragens gigantescas. Eles têm essas máquinas para os grandes clientes. Tem time comercial focado nisso, mas começa a ter uma linha de máquinas menores, mais rápidas, pequenas tiragens que eu posso atender o Henrique que vai fazer um evento e quer rodar
sei lá, 200 apostilas, 50 apostilas. Ou enfim, o que você quiser rodar, né? E é muito doido porque o cliente, né? Por exemplo, o cliente que chega aí na tua gráfica, na gráfica você que tá assistindo, né? O cliente chega na tua gráfica, chega na tua empresa de comunicação visual, que ele quer um adesivo, ele quer uma placa, uma fachada, um letreiro, às vezes quer envelopar um carro da empresa dele ou algo do tipo. E ele tem essa necessidade, que às vezes ele nem sabe, mas ele tem uma necessidade de outros produtos, ou ele pode ter se você tiver um bom comercial. Esse cara não quer ter vários fornecedores. E aí que tá o negócio, não precisa nem ser um bom comercial. Precisa ser um comercial com uma boa IA. Com uma boa IA que vai mostrar que outros produtos têm que oferecer. É. Esse cara, ele não quer esquentar a cabeça com outros fornecedores. Pô, é um saco lidar com fornecedor. Você que tá assistindo aí, você sabe que você não Às gosta vezes de ele lidar tá com um com monte de duas fornecedor. gráficas, 3 gráficas comprando porque, não, eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Pô, você vai lá e puxa o cliente e fala, não, eu faço tudo isso. Você vai ser um agenciador, cara, vai ganhar por isso. Aí o cara tem lá um restaurante, ele tem que cotar o uniforme com uma empresa, tem que cotar o cardápio com outra, tem que cotar o adesivo pra vitrine com outra, tem que cotar a fachada com outra. O display da pô, mesa com outro. E daí pra rodar o material que vai no display tem que ser com uma outra gráfica rápida que só imprime ali. E aí quando vê, tá com um monte de fornecedor, tudo Tá, no mesmo é verdade. mercado, né? Não é um fornecedor de ar-condicionado e um de impressão. É 5 fornecedores diferentes de material de impressão. E tá lá enchendo a cabeça, sendo que você, se tivesse essa IA, por exemplo, um time comercial abordando, oferecendo, tava tendo uma venda muito maior. E os fornecedores, né? A matemática é simples. Eu tenho o cliente, se eu tenho o cliente, ele tem uma necessidade de produto. Eu sei quais produtos ele precisa e não os que eu fabrico. Então, dos que ele precisa, alguns eu posso fabricar. Ou eu posso ser uma empresa que não fabrica nada, que só literalmente entende a necessidade. Tendo isso em mãos, cara, eu preciso do quê? Fornecedor. Se eu tiver fornecedor, eu vou vender. Se eu vender porque eu tenho o cliente, o produto e o fornecedor, já era, bicho. Qual que é o próximo passo? Gerir a empresa. Você não tem outra preocupação. Eu tenho cliente, eu tenho produto, eu tenho fornecedor, o que eu vou focar? Ou tenho fornecedor, ou tenho produção própria com equipe. Vou focar em gestão, vou focar em fazer com que eu tenha menos retrabalho, que eu perca menos adesivo, que eu perca menos tempo de ir e voltar num lugar que não era para ir, tu entendeu? De não até ficar alterando tantas vezes o arquivo. Antes era um baita de um retrabalho, hoje isso daí na real tu faz com IA em 2 minutos, tu altera o prompt, cria outra versão. Mas na prática o modelo de negócio tá mais simples, sabe? Tá mais simples. A gente vê esses dois tipos de empresário, né? O empresário tradicional, que é o cara que ainda se vislumbra com máquina, com galpão, com funcionário, com estrutura. Cara. Mas tem uma galera nova entrando agora, que é uma nova geração da impressão mesmo, que é a turma que tem a visão empreendedora, que é mais eficiência, menos custo, menos dor de cabeça, quer mais dinheiro, segurança. Pô. Quer dinheiro, quer ganhar dinheiro. É tipo assim, existe uma nova era do nosso mercado de impressão, que é do empresário, que ele é empreendedor. Mas que ele quer empreender em algo validado. Perfeito? Então existe o cara que é funcionário de uma gráfica e ele, cara, eu sei adesivar, então eu vim do chão de fábrica, eu vou abrir um negócio de adesivagem. E aí aos pouquinhos ele vai aprendendo, fazendo outras coisas. Tem a pessoa que vem lá de uma papelaria, o cliente fala, você faz o banner, o que é banner? Não, banner isso aqui. Vou ver aqui. Tá. Daqui a pouco o cara tá com uma maquininha, com uma plotter de impressão lá, fazendo o banner, tem que fazer acabamento, entregou o banner, o cara pergunta se faz uma etiqueta também. E aí você entra no mercado de impressão digital sem saber se realmente como funciona, se é ou não é. Aí existe, velho, uma realidade. A gente teve até muita gente de Lan House, né? Teve gente de Lan House que migrou pra gráfica e de gráfica foi pra comunicação visual. Mas a gente tem um movimento hoje da galera assim, cara, eu preciso empreender, eu preciso ser dono do meu próprio negócio, preciso não ter ninguém mandando em mim, e aí eu quero abrir uma empresa. Aí ele vai lá, pesquisa, franquia da Cacau Show, pá, 600 mil reais. Pô, deixa eu ver aqui uma franquia mais simplesinha de celular, pá, 50, 60 mil reais pra abrir a franquia. Pô, modelo de negócio caro pra caramba, quero aprender a empreender num modelo pronto. Pô, beleza, tem aqui, ó, impressão digital, você abriu uma gráfica, onde você não precisa ter funcionário, você tem aqui ó, a lista de clientes, você tem aqui a lista dos produtos, esses produtos têm esses fornecedores aqui você vai rodar com eles vão rodar com a tua marca, a embalagem, a fita Durex que vai fechar a caixa, já tá com a cor, com a tua logo bonitinho, e cara, pode chegar direto pro teu cliente. E só tem custo se vender. Só tem custo se vender. Não tem que ter estoque, não tem que ter máquina, não tem que ter um monte de funcionário. Nem aluguel, em alguns Não casos. precisa. No começo, esse cara, ele é CLT, ele é funcionário. Fala, caramba, peraí. Dá pra eu migrar aqui, cara. Dá pra eu ir devagarinho. Vou fechar os primeiros serviços. E a gente viu isso acontecendo com o quê? Wind Banner. Cara, todo mundo, toda cidade precisa de Wind Banner. Todo comércio, olha aquelas bandeiras, Wind Banner, Wind Flag, eu não sei como é que é na tua terra aí, mas coloca aí, gente, a imagem do Wind Banner pra galera identificar. Mas a ideia é o quê? O Wind Banner, velho, é um produto que você vende
paga hoje em torno de R$180 e tu vende na sua cidade por 380, 420, 450, dependendo do tamanho. E é um produto que te dá ali limpo R$200, por exemplo. Tá, beleza, esses 200, o que tu faz? Velho, você vender 5 na semana, tu fez R$1.000 de renda extra. Só que tem a galera que vai entrar por isso e vai falar, caramba, isso aqui dá dinheiro pra caramba. E aí abre uma gráfica. Só que abre uma gráfica o quê? Num modelo de gestão. Um modelo de gestor de impressão. E não necessariamente nesse modelo do empresário tradicional que está vislumbrado com máquina. Mas a grande maioria dos nossos alunos são a galera que tem máquina. Então o que você tem que estar olhando? Você que já tem maquinário e não está com a máquina rodando no mínimo 8 horas. Henrique, tem que ser 8 horas por dia, velho. Se tua máquina não roda um turno completo, você não está tirando nem metade da capacidade produtiva. Existe um termo técnico que é assim, ó, o pessoal que vende máquina fala assim, máquina foi feita para rodar 24 horas. Então, se eu tenho uma máquina e ela não está rodando 24 horas, ela já vai perder mais valor, a depreciação dela por metro quadrado fica mais caro, porque se eu tenho uma máquina que eu paguei, vou dar um exemplo aí, R$100.000, vamos colocar 120 mil, tá? E eu vou vender essa máquina daqui a 10 anos. Tá? Paguei 120 mil e eu vou vender ela por 30. Então eu perdi R$90 mil em 10 anos. Vamos arredondar? 9 mil por ano. Vamos colocar R$780 por mês é a depreciação. Se a cada mês que passa eu tenho que conseguir guardar R$780 para poder futuramente comprar outra máquina, eu tenho que colocar isso na minha precificação. Se eu rodo 4 horas por dia, os R$780 eu vou dividir pelas 4 horas por dia, proporcional no mês. Vai dar 4 vezes 20 dias úteis, 80. Então é R$760 dividido em 80 metros. Se eu rodo 3 turnos, que é o que a máquina foi feita, nós estamos falando aí de você rodar quantas horas? Vai dar 24 horas. Vai ter 2 de manutenção, 22 horas. Aí você fala assim, Judá, mas eu não tenho demanda para rodar 22 horas. Aí a pergunta é, por que não tem? Como ter demanda? Você está vivendo indicação de boca a boca? Isso é uma coisa que vai mudar, velho. Em 2025, a gente viu uma porrada de empresas entrar no mercado de tráfego pago. Ou seja, parar de viver só de indicação, só de boca a boca, e 2026 vai ser brutal. Ou você vai ter anúncio, ou você vai fazer tráfego pago, ou tu vai ser engolido pelo gestor de impressão que acabou de abrir empresa e você vai se tornar um empresário tradicional. Então, quem já está no mercado, Henrique, precisa olhar para as novas tendências. Precisa olhar para aquilo que vai ditar realmente a diferença de uma empresa de 10 anos, que fatura 50 mil e está sofrendo naquilo dali, e faz tudo, e vai ter aquele mercado onde o cara tem 2 anos de empresa e está faturando R$100 mil por mês. Entendeu? Se depois você quiser comprar máquina, tu compra. Vai ter dinheiro, né? Que é o principal. Mas você tem a demanda, você tem o cliente. E, gente, o cliente ele não quer saber o tamanho da tua empresa, ele não quer saber que máquina tu tem, que marca que é, ele não quer saber se você tem o chão pintado ou não. Você vai entregar no prazo, na qualidade que você vendeu? Então, meu irmão, não interessa onde está a tua empresa, me entrega. Esse é o ponto, sabe? E eu vivi isso muito já dentro do mercado que é um pouco mais sofisticado, que é o mercado de sinalização industrial, né? Que existe normativa. Uma fachada não tem normativa, não sei, Grande São Paulo, que tem lá a lei da cidade limpa e tal. Mas quando a gente pega sinalização, segurança, sinalização de emergência, sinalização de obra, sinalização de meio ambiente, sinalização trânsito, de né? combate a incêndio, sinalização de trânsito, isso tem normativa. Então, meu irmão, ou você está adequado à normativa ou você não vende aquele produto. Isso é o mercado de sinalização. Então, ele é mais sofisticado, ou seja, as pessoas quando vão comprar já sabem que, ó, seguinte, norma tal exigiu que tenha tanto de retrorefletância. Ó, norma tal falou que tem que ter tanto de fotoluminescência. Ó, o fundo da placa tem que ser preto nessa estrutura aqui. Tamanho da fonte, né? Tamanho da fonte, a cada X metros de altura, de distância da placa tem que ter tantos centímetros de altura. Então, é muito regulamentado. Então, eu vejo que ano que vem não é que vai ter uma regulamentação dentro das empresas, sabe? Mas você vai olhar um padrão sendo seguido, que são essas empresas vendendo sem ter a demanda, vendendo sem ter maquinário, porque tem a demanda, e você vai ver uma galera que tem uma porrada de maquinário, vivendo de indicação de boca a boca, e perguntando, caramba, como é que esses caras estão vendendo? Como é que esse cara atendeu o cliente lá na frente da minha porta, do outro lado da rua? É muito louco isso, né? Porque às vezes o cara que tá do outro lado da rua, ele não sabe que tu faz o que tu faz. E naquele momento o cara pesquisa no Google. Cara, empresa de adesivo perto de mim. E você tá lá, fachadas e luminosos. Só que você faz adesivo também. Você tem a plotter de impressão lá parada num canto ou rodando pouco.
ele não chama você. Ele vai lá e faz isso pelo Google e ele vai achar, primeiro, um cara que pode ser muito maior que você, ou pode ser simplesmente um cara que está com a empresa no primeiro ano, mas que está investindo em aquisição de novos clientes. Não, nós temos um software, né, que faz até a leitura de padronização de Google Meu Negócio, padronização da empresa dentro da internet, assim, para ficar simples de entender. E quando a gente faz essa análise com alguns empresários, tipo, vou sentar lá com o Judá e fazer uma análise da empresa dele, por exemplo. A gente vê que, na grande maioria das vezes, quem está melhor qualificado dentro do Google não é necessariamente quem tem mais tempo de empresa. É quem, na verdade, na grande maioria das vezes, é justamente o contrário. A gente tem melhor ranqueado, né, que a gente fala, melhor qualificado dentro do Google. Empresas novas, recentes, pequenas, do que grandes empresas. Eu fiz muitas análises dessa. Eu, pessoalmente, sozinho, devo ter feito umas 20. Pode não parecer muito, mas, 20 análises se somar todo mundo aqui, a gente deve ter umas 200 A galera que tá ouvindo, às vezes, não fez da própria empresa ainda, né? Vai ficar se provocar. Se o cara fez de 20 empresas, eu poderia fazer pelo menos da minha, né? E aí, por exemplo, dentro dessas 20 análises que eu falo, olhando assim no olho do empresário, conversando com ele, a grande maioria deles fala, mas esse que tá aqui em primeiro é menor do que eu, com orgulho, assim, sabe? Fala, cara, mas ele é menor do que você, mas com certeza ele tá pegando uma fatia de mercado que você não tá pegando, porque você pode ser maior em estrutura, pode até faturar mais no momento atual. Pode ter um time comercial mais qualificado, pode ter um setor de projeto melhor. Mas se o cara começou agora e já tá melhor ranqueado, meu irmão, quando ele tiver o tempo de mercado que você tem, você tá lascado. Ele vai estar engolindo, vai te engolir. Então, e tem ainda, complementando o que você falou, tem esse mito, né, de que, não, mas o cliente não quer que eu terceirize, o cliente não vai querer comprar se for terceirizado, o cliente não vai querer comprar se não sou eu produzindo. Baita do mito, né? O cliente não tá nem aí pra isso, o cliente quer receber o que ele comprou. E eu queria levantar uma bola, Henrique, você tava falando aí, eu lembrei aqui, 2026, né, velho? Aí aparece os coach lá do Instagram, eu vou me incluir fora dessa, como coach do Instagram, porque, cara, a galera falando sobre o medo de 2026. Porque é um ano de Copa, porque é um ano de eleição, porque é um ano com menos dias úteis por conta da quantidade de feriado. Feriado que cai meio de semana, né? E aí, cara, eu penso assim, meu irmão, nós vivemos pandemia. Quem tem empresa aqui desde 2020 pra cá, você viveu pandemia. Eu tava com 55 funcionários diretos e mais 15 quase indiretos, né? 1.800 metros quadrados de empresa em plena pandemia, tendo que me virar nos 30 para poder faturar, pelo menos para pagar as contas. Eu não podia trabalhar, não tinha pouco dia útil, não existia dia útil, é lockdown, meu irmão. Na época, acho que era o Dória, o prefeito o governador prefeito de São Paulo, né? Não lembro se era prefeito, governador, acho que era prefeito. Ele saiu de prefeito para virar governador, né? Ele largou o mandato. Largou o mandato. E aí o Dória, velho, na época, meteu um lockdown, velho. A gente ficou muito louco lá em São Paulo porque não tinha como fazer dinheiro, velho. Então, se você tá com medo de um ano onde você vai ter, sei lá, 20 dias úteis a menos, 2 a menos por mês, meu irmão, imagina a pandemia que você não tinha. Já teve o cenário pior, entende? Então a gente não está no pior cenário. 2025, a desvalorização do real foi muito maior do que vai ser em 2026. A gente já viu agora no final do ano o dólar, por exemplo, dando uma enxugada. A gente estava em 6 e pouco, já baixou para 5 e pouquinho. Então, de fato, cara, é um medo que você não... que eu acho que a galera não deveria ter, Henrique. De verdade mesmo, assim, cara. Cara, que é difícil por difícil, a gente sabe o que vai ser, por causa de política e tudo mais, mas já vai não tá continuar fácil, sem mão né? de obra, vai continuar sem mão de obra qualificada. Na verdade, não, vai piorar. Cada vez menos vai ter mão de obra, porque a pessoa não quer subir andaime. Mas a pessoa não quer subir andaime. Não quer mesmo. Não quer. Não quer, às vezes, nem ficar mais preso dentro da empresa, sendo que é, lá na produção, sendo que ele olha e fala assim, cara, eu podia abrir uma empresa pra mim. O cara que tem um pouquinho de feeling de empreendedor hoje, imagina, como que era abrir uma empresa antigamente? Nossa. Abrir empresa, eu vou registrar o nome, aí eu vou criar uma marca com uma agência, aí eu tenho que comprar um domínio, aí vou pagar R$3.000 para fazer um site, aí eu vou ter que alugar um local, vou ter que fazer a minha própria placa, vou botar 15, 20 mil reais na frente para poder saber se vai funcionar. 15, 20 mil sem máquina, né? Sem comprar Só maquinário, de organização ali, isso o cara que sabe que dá para terceirizar, né? Mas, por exemplo, eu achei lá no começo, em 2000 quando eu fui ter a minha primeira empresa, fora o que a empresa da minha família tá com 39 anos de mercado, mas quando eu abri a minha empresa que não deu certo trabalhar com a família, cara, eu achei que tinha que ter máquina. Primeira fechada de venda que eu fiz lá, que foi a plotagem dos 40 caminhões da Agriter na época, foi um serviço de 32 mil, 6.800, a gente comprou uma Grafitex CE 6.000 lá, de boquinha de 6 e pouquinho, para poder ter uma plotter de recorte, entendeu? Eu hoje, nem ferrando que eu faria isso. Eu teria terceirizado todo o corte e estaria focado em vender mais 40 caminhões, entendeu?
Porque o que eu gastei de tempo meu como dono, cortando os adesivos, depilando os adesivos, mascarando os adesivos, separando os adesivos, cara, isso estaria lá numa grande fábrica, numa grande indústria fazendo, que teria uma máquina, pra você ter uma ideia, essa maquininha, ela é 60 centímetros. O rolo do adesivo vem com 1,22, que é na época a gente estava usando o BR 7300 da 3M. Hoje eu acho que é IJ180, esse é o mesmo código. Essa máquina, velho, a gente tinha que cortar no meio todos os adesivos. Não dava pra gente colocar o de 1,20, a gente tinha que cortar no meio e o mesmo adesivo que a gente faria, por exemplo, uma grande indústria, como a gente falou aqui, que é uma empresa que ela tá terceirizando para você e ela atende você, essa empresa ela tem uma máquina de 1,22. Ela tem uma boca que você coloca, é 1,35 geralmente, né? Que daí tu coloca a bobina inteira do adesivo e tu corta tudo de uma vez. E daí a minha lá já não tinha, rodava 2,5 metros, já perdi o alinhamento. Hoje tu tem máquina aí rodando 15 metros seguidos sem perder o alinhamento. Então tu imagina, cara, você não vai botar 40 mil reais numa plotter de recorte. Tem alguém que colocou e fala assim, ei, corta comigo aqui, porque se essa máquina estiver rodando o mês inteiro para mim aqui, mesmo que seja para você mais barato, tá bom. Entende? Então esses modelos de negócio que eu acho que é a parte mais doida, sabe? Que a gente vai viver agora em 2026. Então essa questão da falta de mão de obra, ela só vai piorar, Henrique. Isso a gente tem que entender e a gente não tem controle sobre isso, tá? Então esse funcionário que quer pouquinho empreender, ele já sabe que não precisa mais comprar essa porrada de máquina, que precisa botar esse tanto de dinheiro na frente para poder começar um negócio de gráfica. Imagina que o cara que é funcionário, que é empreendedor, tem esse feeling, ele não precisa mais gastar o tanto quanto eu gastei lá atrás para abrir uma gráfica. Ou quase todo mundo acaba fazendo essa doideira ainda de botar um monte de dinheiro na frente. Não, preciso ter máquina. O cara tem máquina antes de ter cliente, sabe? Tipo, isso não faz sentido algum. Então eu vejo que a gente vai ter o empresário tradicional que ele vai entender que ele precisa ser um gestor de demanda. Então mesmo que eu, Judá, já tenha hoje uma plotter de impressão, eu tenha talvez uma laser ou uma router, eu tenha uma copiadora, eu tenha, sei lá, uma cônica aqui na minha empresa, ou que tenha uma impressora menor que seja, uma plotter de recorte, eu vou entender, cara, meu cliente que já compra de mim os produtos que eu já fabrico, ele compra outras coisas. A pergunta é, eu quero me preparar e me adequar para vender, atender o cliente, colocar o cliente aqui no centro. Ó, esse aqui é meu cliente. Pá, o que você precisa? Cara, você faz evento? Faço. Então, beleza. Material de evento eu vou te atender. Cara, tu faz confraternização na tua empresa? Faço. Então, fechou. Kit e brinde eu vou te mandar pro colaborador. Cara, tu tem uniforme? Tenho. Tu tem crachá? Tenho. Então, posso fazer a tua parte de credenciamento. Você tem painel de gestão à vista na empresa? Tenho, então tá aqui, eu faço também. Cara, você precisa de troca de vitrine, por exemplo, porque você vai fazer eventos ou tem calendário sazonal de datas comemorativas? Tenho também, então fechou, deixa eu cuidar da sua vitrine. E cara, sua fachada, você vai trocar logo, vai fazer um retrofit? Não, mas eu, quando for fazer, pode saber que eu tô aqui. Então acho que essa tem que ser a posição do empresário tradicional se tornando um gestor de impressão. Por que é o conceito gestor de impressão, Henrique? É o cara que sabe que a demanda de impressão ela já existe e não tem por que não estar com você gerenciando isso. Até porque assim, mas eu vou depender de fornecedor. Cara, mas o problema talvez seja só fornecedor. Cliente tu já tem, produto tu já conhece, tu só precisa do fornecedor e tá socado de empresa gigantesca hoje dentro do mercado, indústrias gráficas. A própria Margraph, uma empresa que fatura ali 70 milhões de reais por ano, principalmente na linha editorial, está fazendo o quê? Acabou de botar 3, 4 milhões em maquinário para poder atender impressão sob demanda, para vender para nós. E tá lá a Soninha da Margraph lá, metendo marcha, produzindo conteúdo e chamando a galera, se quiser rodar e terceirizar aqui comigo, nós não vamos atrás do seu cliente, pode ficar em paz, sabe? Eu acho que isso é uma tendência brutal de 2026 e o empresário tradicional ele tem que estar ligado nisso de... Ele tá mais preparado do que o cara que vai entrar no mercado. Se eu ficar sendo um empresário tradicional, o cara que entrar no mercado vai me engolir, com a visão certa, tá ligado? De gestor de impressão. Agora, se eu sou um empresário tradicional e eu tô antenado para o que vai acontecer em 2026, aí eu vou, antes do novato, eu vou pegar essa fatia para mim. Antes do novato, eu vou meter tráfego pago na rede de pesquisa do Google. Antes do novato, eu vou montar um time comercial e parar de ser tudo centralizado em mim, entendeu? Acho que essa é a minha conclusão, assim,
de 2026 que abre essa terceira temporada aí do AfaCast. Porque 2026, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, mas, cara, problema com política teve em 2025, teve em 2024, teve em 2023, com mão de obra teve em 2025, teve em 2024, teve em 2023. Vai continuar tendo. Vai continuar tendo, só que 2026, aqui pra gente fechar, tem um outro ponto, que é inclusive a explosão das novas marcas, né? Porque com inteligência artificial, se tá fácil empreender no mercado de impressão, tá fácil empreender em outros mercados. Quanto mais gente empreendendo, mais demanda de impressão, mais possibilidade para ganhar dinheiro. Exatamente. Cara, eu acho que dentro de tudo que a gente trouxe aqui pro empresário que tá nos assistindo, o que eu posso garantir para ti é assim, ó, o que tu não pode deixar de fazer é estudar. O que trouxe você até onde você tá foi estudo. Por incrível que pareça, você acha que não ajudar, faz muito tempo que eu não estudo. Cara, quando você tá conversando com o teu fornecedor de adesivo e ele tá te explicando como usar aquele adesivo, quando você está conversando com o teu fornecedor de máquina, com o técnico da tua máquina, você está estudando. Quando você está no Instagram ou no YouTube vendo vídeos específicos de fabricação, tu está estudando. Vendo esse vídeo, né? Vendo esse vídeo, né? Ou ouvindo esse podcast aí no Spotify, cara, você está realmente estudando. O que eu quero que você entenda é que não dá para você estudar só produção. Não dá para você estudar só matéria-prima. Não dá para você estudar só fabricação. Cara, a gente tem 10 influencers. Dos 10 influencers, tem 9 ensinando você a produzir. Tem 9 influenciadores que ganham uma comissão para poder te mostrar aquele suprimento. Eles ganham lá 10, 12, 15 mil reais por mês para falar, usa essa chapa, usa esse adesivo. Cara, na prática, ele tá te ensinando a produzir com a matéria-prima que ele quer que você compre. Não tem problema tu comprar. Só que eu queria te falar assim, ó, quem deveria moer de estudar na parte de produção e fabricação deveria ser seu gerente de produção. Judá, eu ainda não tenho. Então, por enquanto, você é o gerente de produção da sua empresa. Mas não pode estudar só isso, porque você também é o gerente comercial, você também é o gerente financeiro, é você que tem que fazer a precificação dar certo, é você que tem que fazer a venda, a meta de venda ser batida, é você que sabe quanto tem que ter entrada de dinheiro na conta para pagar todas as contas e sobrar para pagar os investimentos que tu já fez. Então, jamais entregue a tua empresa, as tuas metas, a tua visão, simplesmente em estudar uma única coisa, que é a produção. Fechado? E parabéns por estar começando aí 2026 estudando gestão com nós aí, que a AFACOM é a maior instituição de ensino da América Latina. 9 mil alunos, 8 países. E nós vamos, ano que vem, bater o marco aí de pelo menos 12 mil alunos, cara. Estamos com uma projeção de 3 mil alunos novos em 2026. Vai chegar com folga. E essas pessoas que você falou, nesses influenciadores, eles nunca vão falar sobre esse caminho que o mercado está trilhando, porque não é viável para eles, né? Não é rentável. Imagina, né? Eu ganho 12 mil reais lá da máquina XX, né? Aí, pô, se eu pegar e falar pra galera, tipo assim, cara, você não precisa ter máquina, você pode terceirizar. Eles não vão falar isso, eles vão falar compre máquina. Você né? pode terceirizar com alguém que tem uma máquina melhor, mais produtiva, maior e que... Não, compre essa daqui que imprime 12 metros quadrados por hora aqui e fique refém da máquina, que se você fechar um serviço de 200 metros quadrados, você vai rodar 2 semanas pro mesmo cliente, entendeu? Não, isso não tem lógica. E você vai ser que tem que ser o operador. Não, velho, vendeu um serviço de 200 metros quadrados, manda os caras rodar lá, chega em 2 dias úteis pra você, vá vender outro serviço de 200 metros quadrados. Esse é o mundo, velho. Quando você tiver 1000 metros quadrados, aí fala, agora eu tenho demanda para rodar uma máquina grande 1 semana. Porque uma máquina grande dos caras vai rodar 120 metros quadrados hora. Roda em 2 horas o teu pedido de 200 metros quadrados, que na tua maquininha de 12 metros quadrados, que o influenciador ganhou uma comissão, ele empurrou para você comprar. Infelizmente, essa é a verdade dolorida. Eu sei que muitos influenciadores não gostam de mim, né? Exatamente por conta disso. Mas agora eu quero que você entenda que eu tô 100% fechado com você que é empresário. É você que precisa prosperar. É você que precisa dar certo. Tem bastante empresa de máquina aí, de influenciador ganhando bastante dinheiro. O empresário também precisa ganhar. E volto a falar, eu não sou influenciador. Eu sou o velho da van das minhas empresas. Eu tenho uma empresa de uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, que em 2026 nós teremos ISO 9001 e selo GPTW, porque isso é meta-alvo de 2026 para a nossa companhia. Nós temos mais de 30 colaboradores diretos e temos mais de 50 pessoas ao total, com os indiretos, que são os professores, que são empresários, os mentores que nós temos, que são empresários do segmento. Então, cara, a gente tem uma estrutura brutal. Tem mais de 250 metros quadrados de escritório aqui hoje, que fica aqui em Navegante, Santa Catarina. Vários alunos nossos vêm para Santa Catarina, inclusive para conhecer a sede da AFACOM, para conhecer a nossa instituição de ensino. E a gente não está nem botou pressão de verdade agora em 2026, que a gente vai realmente mexer muito. A gente vai estar não só em feiras como a Expo Print esse ano, Future Print,
e nós vamos estar na Febratex. Nós conseguimos aí, através da própria feira da Sign Nordeste, foi ou não? É Maquintex, mas o pessoal chama de Maquintex, né? Mas foram Mas três, é da né? Febra... Packing Graph e mais 2 nomes lá, né? Isso. Mas aí a gente conheceu lá, por exemplo, o Elvinho e o Elvio, que são os fundadores ali da feira, e eles nos convidaram para estar com o stand, para estar levando vou palestrar na Febratex, que é em Blumenau, que é na parte têxtil. Nós fomos para Fortaleza, fizemos um evento lá, né, Henrique? Foi um evento incrível, primeira vez que a gente foi para o Nordeste, e a gente conseguiu lá mais de umas 180 pessoas, 180 empresas, a gente teve lá dentro do nosso evento. E a linha têxtil, a gente começou a ajudar, porque o pessoal que está no têxtil também tem problema com mão de obra, precificação, retrabalho e precisa vender mais. E também tem impressão. Então a gente começou a entrar, a se tornar realmente uma instituição de gestão para impressão digital. Então quero que você conte com a gente mesmo em 2026, cara. Pode contar comigo, com a minha equipe, com o Henrique, com outro meu sócio, o Eric, com a minha sócia Daniela. Eu não sou sozinho aqui, eu sou a cara da empresa, que eu fundei isso daqui junto com a minha esposa. Mas hoje, 6 anos depois, né? 7 anos. 2026 a gente vai fechar 7 anos de empresa. A gente não começou ontem, cara. É por isso que o podcast já tem 4 anos, né? E agora tem um cenário novo aí, ó. Tá bonitinho, né, cara? Nós temos um monte de coisa, meu Deus. Muito feliz. Henrique, qual que é o próximo episódio aí pra galera já emendar um atrás do outro? Cara, o próximo episódio você pode assistir agora, inclusive, clicando... não dá pra clicar aqui em cima, porque o episódio sai depois, então não tá. Mas você pode ver aqui no canal da Afcom agora, são como você começaria de novo no mercado. A gente tem até um desse já. Mas, cara, faz uns 2 anos muita que nós coisa, gravamos, né, velho? mudou muita coisa no mercado. Eu não abriria a empresa do jeito que eu abri, com certeza. Então a gente vai falar aí de pelo menos aí umas 10 coisas que você faria para abrir empresa no mercado de impressão em 2026. Vejo vocês no próximo episódio. Um abração. Abração.